Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Pode sentar, irmãos. Louvando ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, mais uma vez, poder estar na casa dele. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a principal razão de nós poder estar aqui. Não estamos aqui por vontade própria, não estamos aqui por vontade da carne, não estamos aqui porque não tínhamos outro lugar aí. Estamos aqui por vontade do Espírito Santo de Deus, que nos conduziu a este lugar para adorarmos a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não conheço outro Deus. Você pode me falar de algum nome de Deus, mas o único Deus que eu conheço é o Jeová, tem na Bíblia. Esse é o único Deus que eu conheço. E o Filho dele, Jesus Cristo, e o Consolador, Espírito Santo, que está conosco aqui hoje. O Consolador, o Espírito Santo. Irmãos, se esforcem, irmãos, e entrem por esta porta. O Evangelho é uma porta muito estreita, é muito difícil de passar, muito difícil de entrar nela. Se esforcem, irmãos, e entrem por este caminho. Este caminho não é qualquer um que consegue entrar, não. E não é qualquer um que entra e consegue ficar também, não. Por isso você vê muitos escândalos, por isso nós vemos muitos desviados, vemos muitos pastores falsos, muitos membros falsos, pessoas que estão aqui hoje e amanhã vai estar lá fora fazendo outra, porque a porta é difícil mesmo. O Evangelho é difícil, é estreito, não é uma porta larga. Então se esforça para passar por esta porta larga. Vamos, irmãos, desta maneira alcançar a vida eterna. Quem passar por esta porta estreita, vamos alcançar a vida eterna. Agora, quem não conseguir passar por esta porta estreita e pensar que o caminho é largo e espaçoso, este caminho é o caminho da perdição. Então, se nós quisermos andar folgados, vamos estar perdidos. Mas se nós quisermos andar apertados, aleluia, assim estaremos salvos. Amém? Amém. O melhor de Deus está por vir. Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesus orando, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. É interessante nós olharmos a palavra do Senhor e observarmos que um verso tão pequeno nos traz uma riqueza, aleluia, de ensinos. E não podemos aprender outra coisa a não ser da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, aleluia, que se descer até um anjo do céu e anunciar a nós um outro evangelho, além deste evangelho que nós temos em mãos, que seja anátema. Imagine então se um homem anunciar outro evangelho, que seja anátema também. Então, esse evangelho que nós aprendemos aqui, que nós estamos estudando aqui, é a melhor coisa que nós temos a aprender. Então presta atenção. Nós vemos aqui no verso, primeiro, Jesus se humilhando, reconhecendo que a vontade de Deus, reconhecendo que Deus pode tudo, que Deus pode todas as coisas. Ele se humilha, Jesus Cristo, irmãos, ele se humilha como um homem, como um servo, como um simples, como um homem mesmo, um servo, um homem que está perto para morrer, que está perto da morte, ele sente a agonia da morte, ele está orando como homem, ele fala, Pai, então é interessante isso, que ele reconhece Deus como um Pai, então ele está se humilhando, ele se coloca ali abaixo de Deus, ele se coloca como homem, como um servo. Aí ele pede para Deus, aleluia, algo, ele pede algo a Deus, algo que está fazendo ele sofrer, que está fazendo ele não querer chorar, que está entristecendo ele, a alma dele está abatida. Aí ele pede algo, Pai, passa de mim este cálice, Primeiro ele pede, Pai, passa de mim este cálice, passa de mim este sofrimento, passa de mim esta dor,
Passa de mim, Pai, esta agonia. Como homem ele pede. Aí a segunda parte que eu entendo, que Jesus, aleluia, ele não só ensina, mas ele pratica o que ele ensina. Não é como os pastores que diz, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não é assim, ele não é esse tipo de líder. Ele é o líder que ele ensina e ele pratica o que ele ensina. Nós vamos perceber que Jesus ele volta nesse verso 42 de capítulo 22 de Lucas. Ele volta a repetir a oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai, passa de mim este cálice. E agora ele ora novamente o Pai Nosso: todavia não faço o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Aleluia. Jesus ele fala assim, ele quer dizer: Pai, eu estou na terra, o Senhor está no céu. Ele sendo o próprio Deus, irmãos, disse bem o apóstolo Paulo, que ele não se usurpou em querer ser igual a Deus. Todavia, ele desceu, se fez em forma de homem, habitou entre nós, e agora ele prova isso. Ele prova, aleluia, dizendo: Pai, todavia, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Aleluia. Porque, irmão, Jesus Cristo, ele quer dizer assim: Pai nosso que está no céu, venha em mim o teu reino, venha em mim a tua vontade, venha em mim o teu querer. E muitas das vezes, irmãos, o que está faltando em nós, aleluia, para receber o melhor de Deus, é reconhecer a vontade do Senhor. É reconhecer que a vontade de Deus é melhor para nós. Às vezes o homem, ele pede, às vezes o homem ele quer, às vezes o homem ele insiste. E nós vimos na Bíblia que Deus ele tem duas vontades: a vontade que ele permite e a vontade que ele reina, a vontade que ele quer. Então nós temos a vontade permissiva de Deus e temos a vontade soberana de Deus. Na vontade permissiva, irmãos, de Deus, nós vamos perceber que na maioria das vezes o homem vai se dar mal. No final o homem vai se dar mal. Na maioria das vezes, pastor, dificilmente o homem vai se dar bem. Quando é a vontade então soberana de Deus, que é aquela vontade que ele quer e ele faz o que ele quer, aí o homem vai se dar bem no final. Aleluia. Aí então, quando reinar em nós, quando reinar em mim, quando reinar em você, a vontade soberana de Deus, como reinou em Jesus aqui, no final nós vamos ter o melhor. Aleluia. Ainda que tudo pareça ser o fim, Jesus está à beira da morte. Ainda que pareça que o sofrimento é grande, no final vai ter o melhor. Mas espere, irmãos, é no final. Nós vamos ver a vontade permissiva de Deus quando o povo de Israel olha para as outras nações e quer ser igual ao mundo, quer ser igual às outras nações. Aí então o povo de Israel pede para Samuel um rei e fala: Samuel, nos dá um rei, que todo mundo tem rei, só nós que não temos rei. E naquele tempo Samuel era juiz sobre o povo de Israel. E Samuel chega até Deus e fala: Deus, o povo quer um rei. E Deus fala para Samuel: não, Samuel, não vamos dar um rei para esse povo, não. Vamos dar... Irmãos, a igreja não precisa ser igual ao mundo, não. A igreja é única. Ela tem suas propriedades, aleluia, que Deus a deu. Ela é esposa de Cristo. Ela é perfeita. Ela é sem mancha. Ela é pura. Ela é limpa. Não precisa a igreja ser igual ao mundo, não. Se você vê o mundo pulando, a igreja não precisa pular. Se você vê o mundo dançando, a igreja não precisa dançar. Se você vê o mundo gritando, a igreja não precisa gritar. A igreja ela é diferente, ela agrada a Deus como ela é. Glória. Aleluia! É porque nós somos vaidosos. Nós somos muito vaidosos. Aí tem que ter aquela festa e enfeita e prepara. E para o ser humano isso é gostoso, irmãos. Mas para Deus a igreja é bonita como ela é, como Ele escolheu.
Aí o povo de Israel para Deus estava bom. Deus colocou juiz, aleluia, sobre o povo. E o povo queria um rei. Deus não queria dar um rei para o povo. E o povo queria um rei. Deus falou, tá bom, escolhe um aí no meio do povo aí, que seja um homem bom aí de guerra, um homem sábio, um homem valente. Escolheu Saul, bonito. Saul foi um bom rei por um bom tempo em Israel. E no final, irmãos, no final, Saul se deu mal. Então aquela vontade permissiva é que nós queremos às vezes uma bênção que parece ser bênção, e no começo está tudo bonito, todos olham e falam como está bonito, as pessoas te aplaudem e dizem como você está legal com essa bênção nova. E foi vontade permissiva. Deus não queria te dar, mas por insistência Ele permitiu acontecer. Você recebeu. Cuidado, meu querido, vigia. No final você vai se dar mal. Mas quando é a vontade soberana, aleluia, quando é aquela oração modelo do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, não a minha. Oh, glória a Deus. É o que Jesus ele repete. Terceira coisa, irmãos, que eu aprendo, aleluia, com o Senhor aqui, está no verso 43. Quando, aleluia, reine em nós a vontade de Deus, aleluia, que está na palavra dele, aleluia, quando reine em nós a vontade de Deus, Deus envia o consolo. No verso 43, os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, Lucas 22, 43, Deus manda um anjo que consolava Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, aleluia, ele está aí naquela situação e ele vê, aleluia, de repente um anjo. Jesus está ali para consolar ele. Quando então, irmãos, nós aceitamos a vontade, nós aceitamos que Deus reina, e para vir o melhor, temos que aceitá-lo, temos que crer, temos que reconhecer. Para vir o melhor no final, temos que esperar. Para vir o melhor no final, temos que insistir. Aleluia. Então o anjo vem e consola ele, a angústia aumenta. No verso 44, a agonia era grande e ele orava mais intensamente. É a quarta coisa que eu aprendo aqui, que quanto mais a angústia aumenta, meu querido, não é hora de parar. Quanto mais a angústia aumenta, não é hora de desistir. Você já viu o crente falando assim, presbítero? Ele fala, eu oro, e a luta só aumenta. E já viu o pastor profetizou que nem um anjo, pastor. Deus mandou um anjo lá, fala para aquela irmã que é assim. E o anjo veio, o anjo da igreja, o pastor da igreja veio e falou para a irmã, a vitória é tua. E a luta aumentou. Eita Deus! Aí a gente começa a murmurar e nós não entende. Mas o que eu aprendo com Jesus aqui é que o anjo veio o pastor e ele fala assim, a vitória é tua, espera. O anjo veio Jesus consolar, mas Jesus vai até o fim, insiste, a vitória é tua, vai até o fim. O pastor veio, profetizou a cura, a bênção, a vitória é tua, vai até o fim. E aí a luta é maior. Aí que Jesus orava mais intensamente, a oração era mais intensa. No verso 44 diz assim, ele orava mais intensamente, ele orava muito mais, a agonia aumentava, ele orava mais, e a agonia era tanta que ele começou a suar gotas de sangue, e Lucas falou que as gotas dele escorriam até o chão. Glória a Deus. É que nem nossas lágrimas. E às vezes nós dizemos, eu não aguento mais, Senhor. Mas o melhor está no final. O melhor está no final. Aleluia. E o que o pastor fez aqui hoje é coisa linda, irmãos. Na liberdade do Espírito Santo, recebam a cura, recebam a bênção, e pega isso, irmão, para vocês, porque é para nós, é nosso. Se a palavra de
Deus estiver em nós, pediremos tudo o que nós quisermos. Aleluia! Para que o nome de Deus seja glorificado no Filho. Aleluia! Deus vai fazer em nós, para nós glorificarmos o nome do Teu Filho. Bênçãos que o Consolador, o Espírito Santo trouxe a nós. Nós vamos ver no livro de Atos os apóstolos curando, batizando, trabalhando, aleluia. Aí nós vamos ver um lá que orava, pregava e era eloquente, mas não batizava. Não batizava no Espírito Santo, só batizava no batismo de João. Era Apolo. E Apolo pregava, irmãos, e era uma bênção, era uma bênção. A Bíblia fala que Apolo ele era eloquente, as pessoas gostavam muito dele. A igreja de Corinto, então, nem se fala. Tinha um grupo lá que era de Apolo, eu sou de Apolo. E Apolo não batizava no Espírito Santo. Ele só batizava no batismo no batismo de João. Aí então o apóstolo Paulo chegou e falou assim: vocês já ouviram falar do batismo do Espírito Santo? Aí aquelas pessoas nunca ouviram falar. Aí o apóstolo Paulo coloca a mão e batiza com o Espírito Santo. Observe, irmãos, aleluia, que é nosso, é para nós. E o batismo do Espírito Santo não foi antes, não era para antes, não era só dos apóstolos, é nosso. Então nós reconhecemos que as bênçãos do Senhor são nossas. Quinta coisa que eu aprendo aqui: a vitória está no final. Repete comigo: a vitória está no final. A vitória está no final.